Você tem Mundial e nunca caiu para a Série B. Fala Mengão, Paulo Tipão aqui na área. Vou falar aqui com vocês, o Tipão rubro-negro. Vou falar com vocês aqui dos jogos, né? Parei no último jogo, foi o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Palmeiras, né? O baile que o Flamengo deu no Palmeiras. Aí desde então, jogo contra o São Paulo pelo Brasileiro, jogo de volta contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, jogo do campeonato contra o Palmeiras no Maracanã. Pelo Brasileiro também teve o jogo contra o Botafogo, contra o Bragantino, agora o Corinthians. Teve os dois jogos da Libertadores contra o Bolívar, jogo de ida da Copa do Brasil contra o Bahia, né? Então são muitos jogos. Eu, a princípio, eu não fazia comentários jogo por jogo porque não tinha condições. Agora que tenho condições de fazer, não acho que vale a pena fazer vídeo para todo jogo, porque são características do time que se repetem, né? É bem o retrato do time. Pegar todos esses jogos, muitos jogos, né? Calendário bem, é uma reclamação que está aparecendo bastante, o calendário bem corrido, né? Tanto o Tite, os jogadores, a imprensa esportiva destacando os efeitos do calendário, inclusive no elevado número de lesões do Flamengo. Mas assim, em todos esses jogos que eu citei, muitos jogos, o Flamengo só não levou gol de bola aérea. Foi contra quem? Contra o Bolívar, no primeiro jogo aqui no Maracanã, pela Libertadores. E não levou gol de bola aérea contra o Bahia, lá na Fonte Nova, pela ida da Copa do Brasil. Todos os outros jogos o Flamengo levou gol em jogada de bola aérea. Contra o Bragantino, por exemplo, foi o Alan que cabeceou para trás, mas foi jogada de bola aérea. Então, pelo visto, é uma jogada bem difícil de ser marcada, mas está acontecendo já há muito tempo. O vídeo do período da Copa América já tinha falado sobre isso. É algo que o Tite tem que ver, porque a maioria dos gols do Flamengo vem desse tipo de jogada. O Flamengo, nesse jogo contra o Corinthians, ele teve duas jogadas de perigo do Corinthians. Uma delas até foi o Rodrigo Garro, que apareceu ali na frente para finalizar. O Rossi fez boa defesa, fazendo a diagonal e recebendo o passe nas costas dos zagueiros, né, da defesa do Flamengo. No primeiro tempo teve uma outra jogada dessas também. Eu já tinha atentado para isso no primeiro tempo. No segundo tempo, essa jogada se repete e gera o gol, inclusive, do Romero. Além do gol de bola aérea do Thales Magno, teve o gol dessa jogada de novo. O Romero faz essa diagonal e recebe o passe do Garro nas costas da defesa. Então, é uma jogada que já estava chamando a atenção e ela é similar a várias jogadas que aconteceram desse tipo no jogo contra o Juventude, que já ocorreu há muito tempo esse jogo contra o Juventude. É muito raro o Flamengo levar gol com bola no chão, né? Bola rolando. Geralmente o problema é a bola aérea, mas de vez em quando tem ocorrido esses gols, assim, essas jogadas do Flamengo levar esses gols com o atacante fazendo essa diagonal, esse movimento facão, né, essa diagonal, e recebendo o passe nas costas da defesa. Também é raro o Davi Luiz fazer uma partida abaixo, como fez contra o Corinthians ontem, né? Ele furou a bola no primeiro gol e aí gerou a jogada ali do cruzamento para o Thales Magno marcar de cabeça. E nesse segundo lance a defesa ficou meio vendida, né? Mas ele ficou meio vendido, assim, meio sem saber o que fazer, meio desnorteado, enquanto o Romero recebia esse passe do Rodrigo Garro. Mas é raro. Para mim, o Davi Luiz ainda é o melhor zagueiro. Outra característica que eu já falei aqui, ele e o Léo Ortiz deviam ser a zaga titular pela capacidade de saída de bola, né, a capacidade de passe. Para mim é a zaga titular, embora eu destaque
que o Léo Pereira e o Fabrício Bruno são bons zagueiros. Eu vejo eles com menos capacidade de sair jogando com a bola, mas são bons zagueiros. Já marcaram gols importantes pelo Flamengo. O gol do 2-0 no Maracanã, importantíssimo, do Léo Pereira de cabeça, né? O Flamengo também marca gol de cabeça, né? Esse 2-0 é importantíssimo, mas aí já me leva a falar de... Nesse jogo contra o Bolívar também, teve uma jogada do Léo Pereira. Eles marcam o tempo ali, não é 45, eles marcam, o tempo é contínuo na Libertadores, então é 52 minutos mais ou menos. Ele percebe que o atacante do Bolívar está fechando a jogada, ele meio que corta o atacante do Bolívar e sai jogando, faz um passe muito bom, abre a jogada com o Ayrton Lucas na esquerda, que faz um cruzamento tirando da zaga, né, procurando a zona ali da área despovoada para o Arrascaeta cabecear. Mas ela veio um pouco fora ali o Arrascaeta não conseguiu se posicionar a tempo de fazer essa cabeçada com um pouco mais de força. Mas foi uma excelente jogada e saiu com uma excelente saída de bola do Léo Pereira. Mas eu ainda vejo o Davi Luiz e o Léo Ortiz com maior capacidade de fazer essa jogada. E aí me vem uma outra característica do Flamengo, justamente ficou bem marcante nesse jogo contra o Bolívar, mas que não é de hoje. E aí o caso de eu evitar de fazer comentário toda a partida, porque senão ficam comentários repetitivos. O número de oportunidades que o Flamengo perde. Nesse jogo contra o Bolívar no Maracanã, o Arrascaeta e o Gabigol saem na cara do goleiro, sozinhos. Estavam impedidos, mas saíram cara a cara com o goleiro, sozinhos, perderam um gol. Depois o Arrascaeta, aí sim, valendo a jogada, tudo certo com a jogada, ele pega um rebote do chute do Gerson, é a jogada que o zagueiro tira em cima da linha, mas o Flamengo perde um gol assim feito. No fim do primeiro tempo, aos 42 do primeiro tempo desse jogo, o Gabigol consegue, o Pedro já tinha se lesionado, tido lesão muscular, né, por conta do calendário. O Gabigol consegue partir pelo lado esquerdo do ataque. O De La Cruz fechou, apareceu sozinho, desmarcado na grande área, livre para receber o passe. O Gabigol prefere seguir a jogada individual, acaba que perde a posse da bola, mas poderia ter saído outro gol do Flamengo ali. E aí o Flamengo passa sufoco no jogo da volta lá na altitude. Então já são duas características que eu já costumo falar aqui, né? Muitos gols de bola aérea, muitas oportunidades de gol perdida. Mas falar aqui de outro ponto negativo que eu ainda não tinha falado, mas que eu já reparei. Ano passado o Bruno Henrique também teve lesão. E aí já estavam falando que o Bruno Henrique não era o mesmo. Gente, o Bruno Henrique ainda é o Bruno Henrique. Entendeu? O pai tá on. Bruno Henrique ainda é o Bruno Henrique, ainda é outro patamar. No jogo contra o Bolívar, lá na altitude, ele é lançado, ele sai em velocidade, o zagueiro não consegue alcançar ali na moral, faz a falta, e como o Bruno Henrique ia sair cara a cara com o goleiro, não tem como pegar ele na velocidade, foi o lance da expulsão do jogador do Bolívar, que foi um dos fatores que ajudou a segurar aquela pressão. O Flamengo já tinha levado o gol de bola aérea, já tinha tido oportunidades de marcar e não teve capricho nas finalizações, e essa expulsão ajudou bastante. Então os adversários ainda não conseguem pegar o Bruno Henrique na corrida, então eu não sei, o jogador teve uma lesão. Ele vai precisar de tempo para se recuperar, e quando voltar, pode ser que demore um tempo para readquirir o ritmo. Não foi o que aconteceu ano passado. O Bruno Henrique já voltou de lesão. Bruno Henrique, foi até um jogo, se eu não me engano, contra o Santos. Ele já faz aquela jogada dele, domina tirando do zagueiro, que ele fez contra o Corinthians. Nesse jogo contra o Corinthians recebeu um lançamento, se eu não me engano, do Léo Ortiz. Se eu não me engano, foi o Léo Ortiz que lançou. E ele já domina tirando do zagueiro. Nesse jogo contra o Santos, que ele voltou na temporada passada,
É bem essa característica dele, já domina dando aquele tapa na frente, ao mesmo tempo que tira do zagueiro já dá o tapa na frente, dominando e colocando ela já na corrida e o zagueiro não pega. Então eu não sei de onde tirou que o Bruno Henrique já não estava no mesmo nível, na minha opinião, e aí é a minha crítica, é uma crítica assim que eu ainda não tinha feito aqui, um outro ponto negativo. Jogadores que já poderiam estar tendo sequência. O Bruno Henrique já poderia ter voltado a ter sequência. Isso alivia a carga de jogadores que estavam tendo que jogar com maior frequência e acabam se lesionando ou acabam jogando abaixo. Conseguem manter sequência, mas acabam jogando abaixo porque tem desgaste. O Léo Ortiz, que chegou esse ano e não estava tendo sequência, não sei por que não estava atuando mais vezes, porque já desde que estreou já vinha demonstrando uma capacidade maior de saída de bola, de organizar jogadas, né? Eu já tinha falado comentário nos jornais esportivos, telejornais esportivos aí, que ele pode ser titular tanto na zaga quanto no setor de volância, né? Sai jogando muito bem. Eu já tinha falado dele contra o Atlético Goianiense, aquele lançamento de muito longe que ele faz pro Cebolinha, um lançamento preciso. Depois ele fecha um ataque do Atlético Goianiense, a bola chega nele, ele dá só um tapa na bola e encobre o atacante do Atlético Goianiense, acaba sofrendo a falta. Ele é um jogador muito seguro, né? Ele erra passes, erra lançamentos, mas porque ele tenta passes e lançamentos muito mais difíceis. Ele deixa o Bruno Henrique com aquele passe assim, de muito longe, cara a cara com o goleiro do Botafogo. E o Bruno Henrique, para mim, além de ganhar na corrida fácil, mais decisivo, por exemplo, do que o Gabigol. Não tem essa dele chegar cara a cara com o goleiro, muito difícil o Bruno Henrique perder. Dá logo aquela cavadinha que não tem chance para o goleiro. Para mim, o Bruno Henrique atuou como centroavante contra o Bragantino. Para mim, depois do Pedro, ele é o camisa 9 do Flamengo. Que é muito veloz, apesar de não ser a referência dele, ele é mais decisivo jogando de camisa 9 do que o próprio Gabigol, que se movimenta muito bem o Gabigol, mas perde muito gol. A exemplo desse jogo contra o Bolívar. A exemplo do jogo também, se não me engano, contra o Criciúma, que ele perde um gol cara a cara. Para mim, o Bruno Henrique mais decisivo seria o segundo jogador, depois do Pedro. É outra crítica que eu faço. Jogadores que já poderiam ter mais sequência. E aí pontos positivos, né? Que eu já falei também, mas o Léo Ortiz, né? Já falei do jogo contra o Atlético Goianiense, contra o São Paulo. Ele foi eleito o segundo melhor jogador da partida. O Caleri foi eleito o melhor jogador, ele foi eleito o segundo melhor jogador. Acerta um passe assim excelente para o Gerson, que acha o Gabigol de primeira. O Gabigol deixa para o Wesley, a jogada termina com uma finalização do Wesley rasteira, raspando a trave. Foi uma boa jogada do Flamengo, começa com o Léo Ortiz. O passe que ele faz para o Bruno Henrique no gol contra o Botafogo, assim, uma coisa assim, masterclass, joga de terno. Então já apelidei ele de Hermenegildo Ortiz, né, pela marca famosa de ternos de luxo, que ao lado do Davi Luiz é a companhia do terno, né? Hermenegildo Ortiz, pronto, está batizado. Contra o Corinthians agora, por exemplo, ele tira a marcação num toque de letra. Não sei se vocês repararam, né? Pega os melhores momentos do jogo, tira a marcação num toque de letra. A marcação tenta acompanhar ele abre a jogada com Varela, quase quebra as costas da defesa, assim, deixa o Varela totalmente livre para fazer o cruzamento. A jogada termina com um chute do Luiz Araújo por cima do gol. Então, ponto positivo, o Flamengo ganha um jogador com excelente capacidade de passe. Para mim, ele é titular tanto na defesa quanto na volância. O Flamengo, o Gerson, que eu falei durante o período de Copa América, merece muito ser capitão, merece muito abraçadeira. É um brigador em campo, não só pelo que faz desde 2019, muito ídolo, foi um dos principais jogadores de 19 e das temporadas seguintes, né?
Mas o que ele fez esse ano, e para mim é o maior destaque da temporada do Flamengo, é o jogador mais regular da temporada do Flamengo, o Luiz Araújo, para mim. Fez uma excelente partida contra o Palmeiras no primeiro jogo da Copa do Brasil aqui no Maracanã. Marca gol, faz cruzamento para o gol do Gabigol. Mas você vê o Gerson, nessa jogada, achou um passe excelente para o Luiz Araújo. Além de já ter tido aquela sequência na Copa América que ele assumiu a liderança do time em campo. Quando não estava sendo possível para o Flamengo chegar no gol tocando bola, o Gerson, muito forte fisicamente, saía arrancando e levando o time para frente. Foi a referência do time. Saiu do jogo contra o Bahia mancando, no jogo contra o Corinthians estava ganhando no pé de ferro da marcação do Corinthians. Então não tem essa. O Luiz Araújo, para mim, foi o melhor jogador contra o Bolívar no Maracanã. É impossível de marcar o Luiz Araújo nesse jogo. Foi o melhor jogador contra o Bragantino, apesar da excelente estreia do Michael. Foi o melhor jogador contra o Bragantino, participou dos 2 gols, além de ter feito várias outras jogadas levando o Flamengo ao ataque. Mas vê, no primeiro gol, que o Luiz Araújo cruza para o gol do Michael, o Gerson é que tinha lançado o Pulgar, que fez o primeiro lançamento, o primeiro cruzamento. Na volta ela fica com o Luiz Araújo e ele cruza para o Michael marcar. E no segundo gol, que é a jogada do Luiz Araújo, tem uma atrapalhada do Bragantino, sai meio ali um gol contra. Quem abre o jogo, quem está ali participando da construção da jogada, abre o jogo com o Luiz Araújo, é o Gerson. 9 minutos do segundo tempo, se eu não me engano, desse jogo contra o Bragantino. Uma excelente jogada do Flamengo, o Michael quase marca. Excelente estreia do Michael. O Michael quase marca o segundo gol dele, né? O Gerson está na construção da jogada, ele faz meio que um pivô, ele protege com o corpo e ao mesmo tempo faz aquele passe de pivô. E o Wesley, que eu já falei aqui, tem muito essa característica, fica com um clarão assim no meio campo, que ele parte em velocidade para o ataque. O Wesley faz muito bem essa jogada e abre jogada com o Michael pela esquerda, né, como se fosse um camisa 10 mesmo, o Wesley fazendo esse passe para o Michael, que sai em boas condições de finalizar, mas acaba chutando para fora. Então o Luiz Araújo foi para mim o melhor jogador dessas partidas, mas o Gerson é o mais regular. Ele ao mesmo tempo ele está ali sempre participando da construção das jogadas, é um jogador de muita luta, briga muito em campo, no bom sentido, briga muito no bom sentido em campo o Gerson. Ponto positivo também, ou seja, os jogadores que recuperaram seu futebol, tiveram lesões ou estavam abaixo, recuperaram seu futebol. O próprio Gerson teve lesionado um tempo e se recuperou, está convocado para a seleção, que é um outro problema. Ele e o Pedro convocados, além das prováveis convocações de Arrascaeta, De La Cruz, o pessoal de sempre, os uruguaios, o Pulgar, né? Então vai ser mais um período de desfalques aí. A reestreia do Michael, que apesar de ser ponta de referência, ele chega 2 vezes nesse jogo contra o Bragantino como camisa 9 para finalizar. Numa delas ele marca de cabeça, na outra ele finaliza com o pé e quase marca, e aparece muito bem nessa jogada que eu citei do Gerson, do Wesley carregando a bola e fazendo passe para ele chegar para finalizar. Então uma excelente estreia do Michael. Vocês lembram, né? O Michael, ele sempre muito bom driblador, mas ele jogava sozinho. Na passagem anterior, ele muitas vezes jogava sozinho. Dessa vez fazendo um jogo mais coletivo e saindo da zona de referência dele de ponta para aparecer como um camisa 9, como se fosse um homem de referência na área. Então, excelente estreia do Michael. O Flamengo ganha opções, né? Mas aí já se lesionou também, tem que ver quando volta. E o Alcaraz, que para mim deixou uma excelente impressão na estreia contra o Corinthians, né? Apesar de ter sido expulso e já ser desfalque, ele acerta bem aquele estilo assim do Andrés Pereira, né? Que foi contratado também do futebol inglês, né? Uma característica, não é muito de firula, né? Ele vê logo a melhor opção e faz o passe.
tenta um passe longo, difícil para o Bruno Henrique, quase acerta, né? Faz outros, abre jogo com o Wesley na direita, um passe assim que não é um passe tão difícil, mas assim, é um passe que ele demonstra qualidade e visão de jogo, né? O tempo todo se movimentando, pedindo bola, saindo da marcação, ele tem essa capacidade de ver ali a dinâmica do jogo e se colocar em boa condição de receber o passe, né? Então deixou uma boa impressão do ponto de vista esportivo, apesar de ter sido ali expulso, né? Essa confusão no jogo contra o Corinthians, né? Duas equipes grandes acaba sempre sendo um jogo que ninguém nunca quer perder, né? Mas assim, um jogo de muita rivalidade, né? As duas maiores torcidas do Brasil. Então, por isso que eu não faço também vídeo, apesar de agora ter mais condição, vídeo todo o jogo, porque são características que acabam se repetindo muito, tanto essas características negativas, né, gol de bola aérea, oportunidade perdida, né, tanto o ponto positivo, né, esses jogadores novos aí que demonstrando muita qualidade, essa capacidade do time do ataque de ser muito dinâmico, né? O Zinho comentou no jogo do Bolívar no Maracanã, né? O Arrascaeta caindo pela direita, isso faz o Gerson centralizar e permite a chegada do De La Cruz, né? Mudar essa zona de referência dos jogadores confunde a marcação. Luiz Araújo, que eu já citei aqui, fez um lançamento para o Arrascaeta no jogo contra o Palmeiras no Maracanã, né? Inverte a posição. Luiz Araújo é que lança o Arrascaeta pela esquerda e ele sai cara a cara com o Everton, né? Que salvou o Palmeiras naquele jogo. E o Arrascaeta faz muito bem essa jogada, sendo lançado em velocidade pelas pontas, né? Principalmente pela ponta esquerda. Fazia isso, já caía mais pela esquerda em 19, né? E quando ele sai assim em velocidade é difícil de marcar, porque o jogo parece que ele vai perder a bola, mas ele protege muito bem a bola e acaba conseguindo seguir com a jogada e sai cara a cara com o goleiro. E aí já tinha marcado uma jogada parecida contra o Vitória, teve essa jogada contra o Palmeiras, que ele sai cara a cara com o goleiro, e no jogo contra o Bolívia aí já caindo pela direita, né? São jogadores, o próprio Gerson, De La Cruz, de muita mobilidade, não ficam presos, tem a zona de referência, mas não ficam presos a essa zona, se movimentam bastante. O Pedro, cada vez mais, já citei aqui também, cada vez mais à vontade para buscar criar jogo mais distante da grande área. Então são pontos positivos, é um time que continua buscando o jogo, salvo raras exceções, buscando o jogo ali de bola no chão, toque de bola, muito dinâmico, cria 2, 3 chances de gol assim toda a partida. O jogo contra o Botafogo poderia ter marcado até 6 gols, mas o Flamengo, além do gol do Bruno Henrique, o Léo Ortiz deixou o Carlinhos em boas condições de marcar, era uma chance clara de gol. O Everton Araújo perdeu um gol assim feito, a defesa toda desmontada, o goleiro já estava batido, o Everton Araújo perdeu. Então o Flamengo poderia ter marcado 3 gols ali, tranquilamente, fora uma outra finalização do Wesley perigosa. Então o Flamengo só não aproveita tanto. O lado negativo, não aproveita as oportunidades que cria, que impõe, né, ao adversário, mesmo quando joga abaixo do adversário, quando joga menos que o adversário, impõe jogadas, chances claras de gol. Isso é um ponto positivo. Ponto negativo, perde muita oportunidade, mas está perdendo, tem um lado positivo que sempre está criando 2, 3 chances claras ali de gol. Só aproveitar, mas já falei isso aqui, aí eu evito de fazer vídeo todo jogo. Parece que a gente já conseguiu aqui, né, traçar um retrato da equipe. Quando aparecer algo novo assim, aí eu falo mais dessa questão aí do jogo mesmo. Talvez seja bacana falar de outros assuntos, como por exemplo, procurar saber, assim, pensar o motivo de tantas lesões na equipe, discutir o calendário, soluções para o calendário, a base, valorização da base, que eu já falei aqui também. O Flamengo
preferiu contratar o Alex Sandro. Excelente contratação, vou falar mais sobre isso no próximo vídeo. Mas cadê o lateral esquerdo da base? São assuntos assim que ajudam a sair dessa repetição. Se ficar falando a mesma coisa do jogo, acaba sendo um vídeo repetitivo, aí já não é bacana. Falou? Com tudo isso, sou mais Mengão, entendeu? Tô aqui, ó. Não tem essa não. O time é guerreiro, tá desgastado pelo calendário, mas o time é brigador, o time luta, tá? E tamo junto. Valeu aí, nação. Saudações rubro-negras.